Boa noite. Em cima da linha desta sexta-feira, 12 de fevereiro, habitualmente neste horário, aqui no Santo Tirso Digital, para falarmos de futebol e de outras modalidades, no que concerne, nomeadamente, ao Concelho de Santo Tirso, embora, como disse há 8 dias atrás, estamos abertos também a outras coletividades de concelhos limítrofes, como foi o caso da passada semana, onde tivemos aqui o Centro Recreativo de Lordelo, o treinador da equipa de futsal. Na segunda parte do Em Cima da Linha desta sexta-feira, o nosso convidado é Bruno Alves, treinador da equipa sénior do Aves 1930, que nesta altura lidera a Série 2 do Campeonato da Segunda Distrital da Associação de Futebol do Porto. Primeira parte, como habitualmente, com o nosso comentador residente Paulo Sampaio. Muitos temas em cima da mesa, Paulo, hoje, antes de irmos diretamente falar sobre os excelentes resultados de Tirsense e São Martinho no passado fim de semana, eu iria começar pelo tema do momento que está a assolar, digamos assim, o futebol português, o tema arbitragem, Paulo Sampaio. Discute-se de um lado, discute-se de outro. Costuma-se dizer que em casa que não há pão, todos ralham, ninguém tem razão. Árbitros debaixo de fogo, qual é a tua visão sobre o atual momento do futebol português e até onde é que isto poderá ir parar? Relativamente ao tema da arbitragem, que se fala todos os dias, era um tema que não se deveria falar em Portugal, ou seja, em Portugal e em qualquer país. Devia-se falar dos jogadores e dos treinadores, porque eles é que são os intérpretes no jogo de futebol. Agora, dizer que a arbitragem em Portugal está a passar por momentos muito delicados, e delicados porque tem errado muito, e para vários clubes, ou seja, é claro que poderia ser mais grave se a gente inclinasse só para um clube. O que é facto é que eles têm errado para muitos clubes e não têm conseguido ultrapassar isto. Erram e continuam a arbitrar. Os jogadores erram, são despedidos. Os treinadores erram, são despedidos. Quer dizer, só aos árbitros é que não se pode fazer nada. Não se pode dizer nada. E eles são sempre as pessoas, entendem eles, são as pessoas mais importantes de um jogo. A forma como eles chegam aos campos, a forma como eles equipam neste momento, como motorista particular, inclusive, demonstra que os árbitros neste momento são o centro do jogo. E não deveriam ser, porque o centro do jogo são os treinadores e os jogadores. E neste momento fala-se muito mais dos árbitros do que se falam dos jogadores e treinadores. Eu não tenho dúvidas que há 30 anos atrás, se falassem dos árbitros, ninguém sabia os nomes dos árbitros. Hoje, quase toda a gente sabe o nome dos árbitros. Porquê? Porque todos os dias, na comunicação social, estão os nomes deles. Eu acho que os treinadores não se devem desculpar dos maus resultados pelos árbitros. Agora, percebo muitas vezes que os árbitros condicionam esses mesmos jogos. Mas os árbitros também se põem muito a jeito, a forma como falam. E vou dar o exemplo da expulsão do Ruben Amorim e do Carlos Carvalhal na final da Taça da Liga. A forma como se expulsa um treinador numa final, sem ir ter com eles, a ir com o cartão na mão, a correr... Quase do grande círculo. A ir a correr em sprint vermelho para os dois e aos 25 minutos as equipas ficaram sem treinador. Eu acho que um jogador, que um árbitro, tem que chegar à beira de um treinador e falar com ele, pelo menos dizer, olha, seja a última vez que você está a ter este tipo de comportamento, à segunda eu vou-lhe dar o amarelo. Não é chegar a dar logo o vermelho. E são estas pequenas coisas que nós vemos todos os fins de semana, em todos os jogos. Eles expulsam neste momento os árbitros, expulsam treinadores e diretores. Eu sei que não há público nos estádios e então ouve-se tudo o que eles dizem. Mas os árbitros também de vez em quando têm que perceber que aquilo é um desabafo natural dos treinadores. E nós tivemos árbitros antigos que disseram, eu não quero é que esteja a gesticular. Opa, podem falar à vontade, agora gesticular é que é para não aparecer na televisão. E é este bom senso que falta às equipas de arbitragem. Claro que depois os grandes, com acesso à Liga dos Campeões e o querer ganhar, vão sempre desculpar na equipa de arbitragem. E eles têm que estar preparados para isso. Agora, está-se a chegar a um ponto, e aí é que poderá ser mais grave, que é aquilo que nós temos vindo a assistir nos últimos dias, que é os árbitros ameaçados, a família também. Quer dizer, e aí é que eu acho que as coisas estão a extremar muito no futebol. Agora, os treinadores
e os jogadores poderem falar de árbitros, desde que seja para construir uma melhor arbitragem, eu acho que não há mal nenhum. Agora, o que acontece é que os jogadores vão falando, os treinadores e os presidentes só falam quando perdem. Quando ganham, nós não vemos nenhum presidente nem nenhum treinador a vir falar, a dizer, olha, eu fui favorecido neste lance. Não, fazem conta, estava longe, não vi, não me pareceu, ainda vou ver as imagens, mas quando é contra, eles aparecem logo com as imagens. Com as imagens, aparece logo com o relatório ao minuto 25, ao minuto 32, quer dizer, é isto que se tem de evitar. Agora, os árbitros têm que serem mais competentes. E parafraseando o Paulo Bento, se pusermos profissionais, mas eles serem incompetentes, vão ser profissionais incompetentes. Por isso, eles têm que ser competentes naquilo que fazem. Claro, dar as ferramentas necessárias para eles serem melhores árbitros, agora eles também têm que querer e têm que perceber que um jogo de futebol é de emoções, que está muito dinheiro em jogo e que estão muitas famílias em jogo, porque podem os treinadores e os jogadores serem despedidos. Mas, Paulo, não achas também que está na altura da APAF, do Conselho de Arbitragem e os próprios árbitros reconhecerem também que erram, não só como o Presidente Luciano Gonçalves tem feito, a tirar as culpas para os diretores e para os jogadores, também não era a altura deles assumirem que realmente as coisas não estão bem no seio da arbitragem? Claro que eles reconhecendo e dando uma explicação para o erro, eu acho que nós até poderemos não aceitar, mas pelo menos há ali uma justificação e nós tentamos perceber o outro lado, o lado do árbitro. Agora, além deles assumirem o erro, que também seria importante, porque isto é a mesma coisa que eu, se no meu dia-a-dia, cometer qualquer gafe, entre aspas, se eu pedir desculpa às pessoas que eu meti a gafe, até são capazes de desculpar logo, porque veem que é um assumido de culpas, a gente está mais à vontade. Mas eu acho que o mais importante para os árbitros, e para nós percebermos aquilo que o árbitro pensa, é a comunicação entre o vídeo-árbitro e o árbitro ser transmitida em direto ou depois do jogo nós termos acesso a essa mesma comunicação. Porque aí conseguimos perceber aquilo que o árbitro viu e aquilo que o vídeo-árbitro também está a ver. Porque senão nós não percebemos porque é que um árbitro, e vou especificamente ao caso do Boa Vista, Gil Vicente, toda a gente viu que é falta. O segundo gol do Gil Vicente. O lance do segundo gol. O árbitro marcou falta. O vídeo-árbitro chamou o árbitro. É porque viu que tinha sido falta. E o árbitro chega lá e mantém o erro. Há aqui qualquer coisa que não está a bater certo. E é isso que nós temos que perceber, aquilo que está a ser comunicado entre eles, para tal justificação. E depois não precisam de vir, olha, peço desculpa porque errei. Não, nós já percebemos porque é que ele errou. Teve uma visão de um lance completamente diferente e dá a sua justificação e está o assunto arrumado. Agora, mas o pior é quando o VAR chama porque vê que é erro do árbitro e o árbitro mantém o erro. É isso é que eu não posso concordar, não é? Claro. Como aconteceu, por exemplo, no Farense-Moreirense, onde um jogador do Moreirense tentou jogar a bola, mas acertou em cheio com os pitões na coxa de um jogador do Farense. O árbitro mostrou amarelo, o vídeo-árbitro chamou o árbitro porque disse que era lance para vermelho e o árbitro manteve o cartão amarelo. Não é? Sim, e aí nós... Por exemplo, nesse lance, nada contra o Moreirense, nem por amor de Deus. Sim. Não... Mas aí nós, se tivermos a comunicação, nós conseguimos perceber aquilo que o árbitro está a dizer, porque o vídeo-árbitro pode estar a dizer atenção que ele deu com a chuteira com o pitão na coxa. E o árbitro a ver as imagens, não, mas eu estou a ver as imagens e, na minha opinião, não dá com os pitões. Já é uma justificação. Nós já percebemos o que é que se passa nesse lance. O que acontece é que eles nunca erram, a gente já percebeu que eles nunca erram, e quem manda neles também diz sempre que eles nunca erram, e depois há outra coisa que aí, e quem anda no futebol e quem vive do futebol já percebeu. Os árbitros são... Dificilmente nós vemos os árbitros a dizer mal uns dos outros. Uma classe muito unida. Unida, porque nós... Aliás, há quem diga que é a classe mais unida no futebol. Nós somos capazes de ter dois treinadores e um treinador diz, eu se fosse treinador fazia aquilo. Eu se fosse o treinador fazia aquilo. Um jogador diz, eu se tivesse em frente à baliza, encostava, fazia golo. O que é que nós vemos dos árbitros? A gente vai com um lance a um árbitro, a primeira coisa que ele diz, não, ele esteve muito bem. Ou seja, eles estão sempre a defender. Portanto,
não vai ser por aí que a gente vai melhorar esse aspecto. Esse aspecto tem que ser o que é que eles estão a pensar no momento para marcar a falta. Só aí é que nós podemos ultrapassar este momento mais triste do futebol, que é as classificações serem os árbitros a condicioná-las. E aí está muito mal para o futebol português. Para terminar este tema da abertura do Em Cima da Linha 2, Paulo, quem é que poderá pôr termo a isto? A Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, segundo o Presidente do Futebol do Porto, não existe. Naturalmente, achas que o Governo deve sentar toda a gente para chamar a atenção? Meus senhores, vamos lá ter calma, porque isto é futebol, não é? E muito mais grave é, por exemplo, a pandemia que estamos a atravessar. Eu não vou ser advogado do Governo, mas há uma coisa que neste momento acontece. O Governo tem tantos problemas para resolver que hoje o futebol é capaz de ficar para segundo ou terceiro. Exatamente, atendendo àquilo que o país neste momento está a ter. Agora, eu acho que tem que passar pelos três grandes. Porque os três grandes é que mandam no futebol. Com todo o respeito pelos outros clubes, os três grandes é que as milhões de pessoas que vão e que vêm à televisão e que vão aos estádios é sobre os três grandes que estão. Ou seja, se os três grandes se juntarem as coisas podem melhorar. Só que há um senão. Primeiro, segundo e terceiro lugar da Liga dos Campeões. É isso que poderá... São os milhões da Liga dos Campeões. É isso que está em jogo. É isso que está em jogo. Por isso é que nunca se irão entender. Nós sabemos que os latinos são muito emotivos, e nós poderíamos ser, mas sentados à mesa poderíamos ter estratégias para que as coisas melhorassem. E eu, muito sinceramente, não acredito, e nós temos um exemplo no Sporting, com todo o respeito pelo Dr. Frederico Varandas, era um homem que veio, teoricamente, com boas ideias para o futebol, mas passado um ano voltou a fazer aquilo que outros presidentes fizeram, que era pressionar árbitros, falar sobre os árbitros. Por isso, depois de estar lá dentro... Percebeu que se não for assim... Não for assim, não chega lá. Portanto, as coisas estão como são e os três grandes não se entendendo, dificilmente a arbitragem vai melhorar. Muito bem, tema de abertura então, como não poderia deixar de ser o tema da semana, a arbitragem no futebol português sobre brasas. Campeonato de Portugal, 2 vitórias importantíssimas de São Martinho e Tirsense em 2 campos complicados. O São Martinho venceu em Vila do Conde o Rio Ave B por 2-1. O Tirsense venceu em Faf por 2-0. Começamos por quem está mais à frente na classificação, que é a formação campense. Paulo Sampaio é a segunda classificada nesta altura, a morder os calcanhares ao Pavidem. Uma vitória importante que relança o São Martinho nesta luta até, quiçá, pela primeira posição. Sim, aquilo que pareceria impossível há 3, 4 jornadas atrás, hoje, atendendo à forma que o São Martinho está a jogar, acredito que o São Martinho, fazendo um bom resultado na próxima jornada, pode se intrometer no lugar de acesso à segunda Liga, ou neste caso o primeiro lugar. Porque eu acho que nos 5 primeiros do São Martinho, neste momento, atendendo à forma como está a jogar, tem todas as condições para ficar nos 5 primeiros. Porque está uma equipa sólida, está uma equipa equilibrada, está a marcar golos e está a sofrer muito poucos golos. Isso significa que quem sofre golos está mais próximo de ganhar. E o São Martinho tem feito isso com muita categoria e aquilo que nós dizíamos sempre. As equipas do Mr. Agostinho Bento são sempre equipas competitivas, sempre equipas que lutam pelos 3 pontos. Tiveram aquele início que já foi falado, não adianta nada a gente estar a falar novamente sobre pandemias, porque a gente já sabe o que aconteceu. O que é facto é que os últimos jogos a equipa São Martinho evoluiu, está competitiva, está organizada, como eu já disse, e tem tudo para ficar nos 5 primeiros e, quiçá, lutar pelo primeiro lugar. São Martinho, Vitória B, é domingo às 3 da tarde. Agostinho Bento fez para o Santo Tirso Digital a antevisão da partida que vai opor os campenses à formação da cidade de berço.
Como disse muito bem, estamos numa fase ascendente. Já tive a oportunidade de falar várias vezes sobre aquilo que nos aconteceu numa fase inicial da pré-época e que acabou por entrar pelo campeonato dentro. Perdemos um jogo muito mal perdido, com muitas condicionantes, mas a verdade é que o perdemos e vamos defrontar agora um adversário de grande qualidade, uma equipa parecida em algumas coisas, ou pelo menos em alguns princípios de jogo com o nosso último adversário, mas me parece um bocadinho mais madura do que até o próprio Rio Ave B. Mas de toda a maneira sabemos que é uma equipa de grande qualidade, que nos criou grandes dificuldades no primeiro jogo. No primeiro jogo no Guimarães empatamos 0-0, mas tivemos que sofrer bastante e sabemos que é um adversário que é bem possível que possa chegar aqui e jogar de igual para igual connosco e que irá lutar pela vitória, obviamente. É verdade que se houver uma alteração de um ou de outro jogador, por si só, até pelas suas características, pode mudar alguma coisa da dinâmica do próprio jogo do adversário, mas os princípios de jogo das equipas B são sempre os mesmos, até estão bem definidos, são equipas que se focam apenas no seu processo, não alteram em nada o seu modelo de jogo, se nós quisermos. É verdade que muda um ou outro atleta, mas acredito que será uma equipa que irá tentar valorizar o jogo, jogar de forma positiva, até porque, para além dos resultados, são equipas que têm em conta muita valorização de cada jogador, tentar formar jogadores para a equipa sénior e também para se poderem valorizar. Por isso nós esperamos uma equipa com um modelo bem definido, com uma ideia de jogo também bem definida e que poderá, em alguns momentos, em função de jogarmos no nosso campo, obviamente, que muitas vezes faz com que os jogos sejam um bocadinho mais combativos, também se tenha que adaptar, obviamente, porque não terão sempre a bola, mas nós não vamos mudar a nossa forma porque altera um ou outro jogador. Poderemos mudar uma ou outra coisa em função das ideias de jogo que o próprio treinador tem para a ideia coletiva de jogo, mas eles não costumam alterar, e mesmo se alterasse nós também não iríamos mudar, porque nós neste momento temos que pensar naquilo que nós conseguimos fazer e não no que os outros nos podem fazer. O que podemos esperar é aquilo que nós temos feito nos últimos jogos. É uma equipa que luta pelos resultados em todos os jogos, uma equipa muito competitiva, uma equipa que por vezes consegue ter a qualidade de jogo necessária para vencer, outras vezes, quando não consegue, adapta-se àquilo que são as circunstâncias do próprio jogo, mas nós até ao último jogo iremos vender bem cara a nossa classificação e iremos fazer tudo por tudo para ficar nos 5 primeiros, obviamente, até porque o nosso primeiro, se nós quisermos, o objetivo definido desde o início, que seria a manutenção, está conseguido, não matematicamente, mas está conseguido. Os outros objetivos seria, obviamente, subir de patamar para uma terceira ou para uma segunda liga, e esses estão ao nosso alcance, depende de nós, e por isso nós iremos fazer o mesmo que temos feito até agora, lutar, e não iremos entregar absolutamente nada, sabendo de antemão que não é. Estamos em segundo lugar, mas estamos a falar de uma classificação se calhar mais conjuntural do que estrutural, mas também é verdade que os adversários, um ou outro, têm alguns jogos em atrasos, mas terão que se defrontar e não poderão ganhar todos. Nós temos que nos focar em nós. Se nós conseguimos fazer o que nós fizemos até agora, é porque no futuro também somos capazes de o fazer, e é nisso que nós temos que fazer, acreditar com os pés bem assentes na terra, acreditar naquilo que nós temos feito, acreditar naquilo que nós somos capazes de ainda fazer melhor, e lutar e jogar acima de tudo. Acompanhamento técnico do São Martinho, Vitória B, São Martinho, ou se quisermos São Martinho, Vitória B, já que o jogo se disputa em São Martinho do Campo, pode acompanhar no próximo domingo, a partir das 3, aqui na página do Facebook do Santo Tirso Digital, em partilha com a página da Associação Recreativa de São Martinho. O Tirsense também venceu, fora de portas, o FAF por 2-0, numa grande exibição da equipa jesuíta, Paulo Sampaio, que valeu 3 jogadores da equipa da semana do Campeonato de Portugal, e o treinador Quimbert também a ser eleito como o técnico da semana para a página do Campeonato de Portugal. Uma vitória que o Tirsense já muito ansiava, fora de portas, e que vem relançar, ou melhor, vem afastar a equipa dos lugares complicados e vem relançar a equipa, possivelmente também para uma luta pelos 5 primeiros lugares da tabela classificativa. Primeiro dizer que se antes do jogo me dissessem que o Tirsense ia empatar a FAF, eu diria já que era Compravas o resultado, porque era um excelente resultado. Assim, a vitória foi fantástico para o Tirsense, naquilo que é a fuga
à despromoção, parece-me que a partir deste resultado o Tirsense tem é que olhar para cima. Agora, eu sei que está muito na moda do jogo a jogo, mas eu acho que o Tirsense tem que pensar assim, não muito a lá longos, é daqui a 4 jornadas, mas o importante, receber o berço, ter um resultado positivo. E esse resultado positivo, ganhar ao berço. E aí será mais um degrau na longa escada até infelizmente, até 3 jornadas do fim. Que é isso que neste momento o Tirsense poderá ter mais dificuldades, porque a luta pelos 5 primeiros é muito equilibrada e o Tirsense nas últimas jornadas não joga. O Tirsense acaba o campeonato daqui a um mês. Exatamente. Por isso é que eu digo que terá que pensar jogo a jogo. Um objetivo, que é a manutenção, já está conseguido, na minha opinião, porque o Brito, aos pontos que está, e agora tem 2 jornadas que vai folgar, portanto, o Tirsense de certeza que irá aumentar a vantagem, por isso acho que já é um dado adquirido. Esta luta pelos segundos lugares tem que ser jogo a jogo, a equipa está a evoluir, a equipa está mais equilibrada neste momento, a equipa do Tirsense. Os reforços também estão a entrar bem. Falou-se tanto de Chidera e as coisas andaram sem Chidera, o que prova que no futebol tem que ser, é um desporto, o futebol, que tem que ser encarado como um todo e não como um individual. E muitas das vezes a gente só olha para o individual e devia olhar para um todo. E um todo do Tirsense é muito mais forte que um Chidera ou outro Chidera qualquer. E isso o treinador Quimberto e esta direção do Tirsense tem por aquilo que o treinador tem informado para o exterior, tem feito tudo para dar as melhores condições e as coisas agora, parece-me a mim, que estão mais airosas para o lado do Tirsense. Agora, sabendo que não adianta nada dizer que se ganha um IFAF, se na próxima jornada em casa com o berço não conseguir o Tirsense a vitória. Por isso, acho que vai ser um jogo extremamente difícil, porque o berço também é uma boa equipa, uma equipa que está um bocadinho agora em queda, porque não tem feito bons resultados, mas é preciso ter atento, porque do outro lado tem um treinador muito experiente nestes campeonatos. O Santo Tirso Digital visitou o treino do Futebol Clube Tirsense, falou com Quimberto, que projetou a partida do próximo domingo, frente à formação do berço, orientada por Manuel Machado, seu treinador enquanto jogador. Desmistificou também o facto de lhe chamarem o treinador do grito e também falou sobre o facto prestigiante de ver 3 jogadores seus incluídos no 11 da semana e ser também ele considerado o técnico da semana. Vamos ouvir. Só valorizamos a nossa vitória, o trabalho que está, ou as últimas 2 vitórias, se a gente conseguir dar mais uma vitória a todos os sócios do Futebol Clube Tirsense, porque os jogadores estão cientes disso, sabem que não há 2 sem 3, perante um adversário difícil, com objetivos de também ficar nos primeiros lugares da tabela. Um treinador que foi meu treinador no passado, que foi um privilégio até treinar com ele. É a primeira vez que eu, como treinador, vou defrontar o professor Manuel Machado, um senhor no futebol que tem um passado no futebol português dos poucos, e partindo desse princípio vamos encontrar uma equipa muito bem orientada, muito bem organizada, e temos de ser nós coletivamente a resolver todos os problemas para seguir o nosso caminho, que é procurar mais uma vitória. Nós temos de saber diferenciar as coisas. O grito, nós damos o grito no balneário, o grito de querer, de ganhar, diferenciar o perder para o ganhar, mas quando eu estou vivo no banco, porque eu não sei estar de outra forma e de outra maneira, de braços cruzados, é acima de tudo alertar os meus jogadores, é fazer a correção dos meus jogadores, independentemente do resultado que esteja. No domingo estávamos a ganhar, eu estava constantemente a falar para os meus jogadores, porque a equipa precisa, e quando o líder está a transmitir e a mensagem para dentro do campo, os jogadores têm que estar cientes e para corrigir o mais rápido possível, porque nos últimos 2 jogos não temos sofrido os golos, desde
que a gente está aqui assim, temos 11 golos marcados e 9 sofridos em 7 jogos, mas de qualquer forma isto é para inverter a situação. 17 golos marcados e 21 negativos, é uma situação que já vem do início da época. Nós temos que inverter essa situação, passar de positivos para negativos. Acima de tudo, eles perceberam que só se conquista as coisas com muito trabalho, com muita exigência, e transportando isso para dentro do campo, porque esta equipa do Futebol Clube Tirsense vale pelo seu coletivo. Nós sabemos que quando temos um coletivo forte, as individualidades vão sempre se sobressair, mas eu vou sempre beneficiar o coletivo, porque todos juntos conseguimos conquistar as vitórias, ou a vitória que conquistamos no último jogo perante um grande adversário, que é aquele ou o mais sério candidato a ficar no primeiro lugar. Isto teoricamente, mas de qualquer forma nós estamos cientes daquilo que queremos, sabemos que só se conquista as coisas com muito trabalho, e aquilo que aconteceu esta semana relativamente à pergunta que me fizeste é tudo, acima de tudo, por causa do trabalho. E quem trabalha da forma como nós trabalhamos, estamos mais perto do sucesso. Nassim teve os primeiros minutos do campeonato, porque o processo dele foi um processo demorado. Era um jogador que está há muito tempo parado, e não é fácil entrar no jogo da forma como ele entrou, mas Nassim tem sido um jogador que tem vindo a trabalhar como todos os outros bem, faz isto muitas vezes no treino e transportou para o jogo. Um grande golo, que depois sossegou acima de tudo a nossa equipa, porque estávamos a ser muito pressionados pelo FAV. A partir do momento em que fizemos o 2-0, a equipa juntou-se, como já estava junto, e pensou que dali só podíamos sair dali com os 3 pontos. Foi aquilo que aconteceu. Foi mais um jogo sem sofrer golos, e uma equipa que não sofre, eu direi sempre à minha equipa, quando uma equipa não sofre, acaba sempre por marcar, e nós, desde que eu estou aqui, marcamos em todos os jogos. Nós temos que olhar sempre para cima, não podemos nos agarrar à manutenção, não podemos agarrar quem está abaixo de nós temos que olhar sempre para cima, e estes jogadores têm que estar preparados para isso. Eu já o disse e torno a dizer, o Futebol Clube Tirsense tem uma história, tem um passado que nos orgulha a todos nós, e é com esse passado que nós temos que transportar para dentro do campo. Ninguém vive do passado, é o presente, o futuro e o dia a dia, e nós temos que viver um dia de cada vez e projetar o Futebol Clube Tirsense para outros patamares. E se queremos projetar o Futebol Clube Tirsense para outros patamares, temos que dentro de nós cultivar sempre o ganhar, e o ganhar é procurar mais uma vitória no domingo, que é isso que nós vamos procurar. Quimberto aqui também a desmistificar um bocadinho, chama o treinador do grito, porque ele está sempre, se me permitem a expressão, não digo a barrar, mas a falar mais alto um bocadinho, mais para corrigir do que propriamente outra coisa, o que era perfeitamente normal, e agora sem público ouve-se mais esse. Pois tem a ver mais com isso, porque se formos a ver todos os treinadores gostam de estar dentro do jogo, e uns mais que outros, mas as informações têm que ser dadas, às vezes mais emocionais do que até racionais. Claro que o treinador deveria ser sempre muito mais racional do que emocional, mas também se só for racional, a equipa acaba por adormecer um bocadinho, e tem que haver emoção. E se nós formos aos melhores treinadores do mundo, todos têm emoção. Se formos aos melhores treinadores portugueses, a emoção está lá. E se formos a 2 treinadores que falámos sempre, de São Martinho e Tirsense, o Mr. Agostinho Bento também de vez em quando dá os seus berros, e a equipa tem que andar, tem que estar viva. Portanto, não vejo mal nenhum nos treinadores. Cada um à sua maneira, desde que não se falta ao respeito. Eu acho que os treinadores são livres de estar de diferentes maneiras no terreno do jogo. E digo sempre isto, que é, muitas vezes as pessoas confundem o berro, se for para dar indicações, não vejo mal nenhum. Agora, se for para tratar mal um árbitro ou um jogador, aí já fica feio. E hoje, como tu disseste bem, hoje muito mais, porque não há público, ouve-se perfeitamente aquilo que as pessoas dizem. Tirsense Berço, jogo que pode acompanhar também aqui na página do Santo Tirso Digital, domingo, a partir das 3, em parceria com a página do Facebook do Futebol Clube Tirsense. As imagens são do Santo Tirso TV. O São Martinho é segundo classificado, tem 21 pontos, está a 4 do primeiro, que é o Pavidem. O Tirsense é 7º classificado, em igualdade pontual com o Vitória B, somam ambos 17 pontos. Na próxima jornada jogam FAF Mondinense, Pavidem, Rio Ave B, São Martinho, Vitória B e Tirsense Berço. Folgam as formações do Felgueiras e do Brito. E do Brito, exatamente.
Para fechar esta primeira parte do Em Cima da Linha, vamos falar de voleibol, a formação do Desportivo das Aves, na jornada 22 deste campeonato da primeira divisão de voleibol feminino. A formação do Desportivo das Aves foi a Vila do Conde e venceu o ginásio Vila Condense por 3-1, com os totais de 25-10 para o ginásio Vila Condense, 25-22, 25-21 e 25-10 para as comandadas do professor Manuel Barbosa. O Desportivo das Aves é, nesta altura, 7º classificado, está a meio da tabela classificativa, soma 30 pontos até ao momento. Terminamos assim a primeira parte do Em Cima da Linha desta sexta-feira, um programa aqui na página de Facebook do Santo Tirso Digital, que versa sobretudo falar sobre o desporto no Concelho de Santo Tirso. Voltamos depois de um curto intervalo para a entrevista com o treinador Bruno Alves, treinador do Desportivo das Aves. Até já. Bem-vindos à segunda parte do Em Cima da Linha desta sexta-feira. Como dissemos anteriormente, em estúdio temos um convidado, o treinador do Aves 1930, o Bruno Alves. Bruno Alves, que é então o nosso convidado. Bruno Daniel Martins Alves, mais conhecido no mundo do futebol por Bruno Alves, é treinador da formação do Desportivo das Aves. Um técnico que começou a sua carreira no bairro da Associação de Futebol de Braga, depois uma passagem por França e agora está à frente deste projeto Aves 1930, que se espera que leve a bom porto. Bruno, muito boa noite. Muito obrigado por estar aqui nos estúdios da Santo Tirso Digital para esta conversa. Antes de começar a falar um bocadinho de si, como é que surgiu esta oportunidade para vir treinar um clube, embora refundado, não deixa de ser o Desportivo das Aves? Pelo menos para mim. Boa noite. Antes de mais agradecer o convite à Santo Tirso Digital. E aproveitar desde já para felicitar em nome do Clube Desportivo das Aves pelo fantástico trabalho que têm feito desde o primeiro dia em termos daquilo que é o acompanhamento ao nosso clube. Depois, o convite. O convite surgiu dentro de uma perspectiva que nós temos seguido, que é gente da casa, gente que já tinha passado pela formação e acabou por surgir dessa forma. Eu já tinha passado por fora, já estava aqui há cerca de 10 meses e o convite surgiu por parte da direção, convite esse que era irrecusável. Esteve no bairro, segundo aquilo que se sei, 2014-2015, treinou então também nos distritais de Braga. Foi enriquecedora essa passagem pelo clube vizinho de Vila Nova de Famalicão? Sim, sem dúvida. São todas as experiências que nós vamos tendo, seja como treinador, seja como jogador, seja como formações, seja aquilo que for, são sempre enriquecedoras. Foi um começo, eu tinha deixado de jogar há relativamente pouco tempo, e foram 2 épocas muito positivas, foi onde eu comecei. É um clube que eu tenho muito carinho e muito respeito e guardarei sempre nas memórias aquilo que nós passamos naqueles 2 anos. O Bruno tem o nível 3, curso do UEFA, corrija-me se estiver enganado. Teve uma passagem por França. Faça-nos um bocadinho do retrato dessa passagem pela... A passagem por França foi a passagem que neste caso, limou ainda mais as arestas em relação àquilo que é a vida de um treinador. Eu, quando fui para lá, já sabia muito bem aquilo que queria. É um país difícil para os estrangeiros, diga-se de passagem, mas... Nomeadamente para os portugueses. É o que dizem, eu não tenho essa experiência. E a partir do ano em que ganhámos o europeu, ainda pior. Mas, sem dúvida alguma, que foi uma experiência também muito enriquecedora. Trabalhei com pessoas de renome mundial do futebol, aprendi muito, como disse muito bem, fiz o nível 1, o nível 2 e o nível 3 numa língua que não é a nossa, o que exigiu de mim um trabalho enorme. Ao mesmo tempo, também fui conseguindo trabalhar em boas equipas e ao mesmo tempo também adquirir alguns títulos, que é sempre muito importante, como treinador estagiário, como adjunto e como principal também. E foi uma experiência que me trouxe muito conhecimento e que me preparou, de certa forma, para esta oportunidade. Uma oportunidade que está a correr, está de vento em popa. O Aves 1930 lidera este campeonato. O que é que lhe pediram quando lhe disseram o convite para abraçar este projeto? Pediram-me 2 coisas, fundamentalmente. Primeiro, que fizesse uma equipa Aves, porque nós começámos do zero, e depois a subida de divisão. Como nós já todos assumimos isso, é público, queríamos a subida de divisão. Como disse muito bem, estamos muito bem encaminhados para isso. 9 jogos, 8 vitórias e 1 empate. Também passamos em frente na taça da Associação de Futebol de Porto e acho que melhor só mesmo os 9 jogos e as 9 vitórias, porque senão era o pleno.
Bruno, estamos a atravessar este período de pandemia, embora as coisas, graças a Deus, nesta altura estejam melhor, mas ainda não há data prevista para o reinício dos campeonatos. Ainda antes do final do ano, o Santos Digital teve uma informação que saiu, posso dizê-lo, do interior da Associação de Futebol de Porto, que a Associação, na altura, e estamos a falar há um mês e meio atrás, ponderava terminar os campeonatos, a exemplo do que fez o ano passado. Pergunta número 1. Tem algum conhecimento sobre esse dado? Ponto número 2. Acredita que os campeonatos serão recomeçados ainda esta época? Neste momento não tenho qualquer tipo de conhecimento em relação a qualquer tipo de data ou possível data de reinício. Sabemos que existe essa vontade da Associação de que os campeonatos recomecem, mas é tudo incerto ainda, não temos qualquer tipo de perspectiva. Os jogadores continuam a trabalhar, cada um em suas casas, para quando a competição, caso volte, o impacto desse reinício ser o menor possível e para diminuir o risco de lesões e tudo o que o reinício implica. Mas neste momento não temos qualquer tipo de conhecimento em relação a datas, em relação ao que quer que seja. Caso os campeonatos não terminem, nós estamos onde nos propusemos, que é em primeiro lugar, e caso os campeonatos não retomem, nós esperamos ser congratulados com aquilo que é a subida de divisão. É complicado ser treinador assim, nessas circunstâncias. Sim, é extremamente complicado, porque começamos, paramos, recomeçamos, paramos, somos afetados por inúmeras lesões. Nesta época chegámos a um ponto em que tínhamos 11 lesionados. É certo que isso abriu possibilidade para ver miúdos ainda júniores, que têm muita qualidade e que tiveram essa oportunidade e que a mereceram, mas ter 11 lesionados num plantel e chegámos a tê-lo é difícil de gerir, claro. Bruno, como é que é pegar numa equipa que há 2 anos ganhou uma Taça de Portugal, a segunda prova mais importante do calendário do futebol português, e passado 2 anos pegar nela na última divisão do futebol português? É estranho. É muito estranho, é tudo aquilo que foge de uma linhagem que é o que nós chamamos do ideal. Eu já tive a oportunidade para dizer isto, acho que é caso único em Portugal e é extremamente difícil no que toca à aceitação dos adeptos, porque isto tudo foi vivido sem a presença dos adeptos, sem que os adeptos pudessem transmitir a sua opinião, porque foi tudo feito dentro de uma pandemia que dificulta tudo. No entanto, como eu já disse, começar do zero e principalmente num clube que vem da Primeira Liga para a Segunda Distrital é extremamente difícil. E eu queria deixar aqui essa nota, porque nós somos um grande clube, vamos sê-lo sempre, independentemente da divisão que jogarmos. Agora, as coisas não são nada fáceis, porque se existe contratempos para toda a gente, para nós muito mais, porque, como acabou de dizer, nós viemos da Primeira Liga para a Segunda Distrital e os problemas e os contratempos que existem nos outros clubes neste momento, para nós são redobrados. Esta direção, posso dizer que foram homens de coragem para pegar na equipa, sabendo daquilo que poderiam ou não encontrar. Neste caso, é mais não encontrar, porque pouco se sabia como estava o Desportivo das Aves, que agora Aves 1930. Sim, sem dúvida. Esta direção tem feito um trabalho dificílimo, duro, diário, para que nós tenhamos todas as condições diariamente para poder desenvolver um bom trabalho. A nós, equipe técnica, nós não nos podemos queixar de nada, porque temos todas as condições para desenvolver um bom trabalho, mas sem dúvida alguma que a direção tem feito um trabalho duro, mas ao mesmo tempo acho que dia após dia nós vamos conseguindo endireitar as coisas para que no futuro possamos profissionalizar isto o mais rapidamente possível e devolver o Aves onde ele merece estar. Como é que tem sido agora não tem sido porque não há jogos, mas quando vocês vão defrontar os vossos adversários, qual é que é esse impacto? Receber, por exemplo, o Desportivo das Aves quando joga na condição de visitante, como é que são recebidos pelas outras equipas? Somos recebidos em quase todos os campos, somos bem recebidos. Há sempre uma exceção ou outra em que não somos tão bem recebidos, mas isso faz parte do futebol. Mas no distrital é sim, um bocado normal. Acaba por ser um bocadinho difícil porque há sempre algumas coisas com que nós temos que lidar. Nós sabemos que, principalmente quando vamos fora, temos que lidar com uma motivação extra do adversário. Este ano isso aconteceu. E tivemos vitórias, principalmente no início, com 2, 3 semanas de trabalho em que o jogo estava 1-0 e essa motivação da equipa adversária se notava claramente. A equipa fatigada, mas mesmo assim a correr com aquilo que tinha e com aquilo que não tinha. E nós, da nossa parte, tivemos que criar estratégias para que não deixássemos que os jogos chegassem a 1-0 ao final dos jogos, porque sabíamos que as equipas, mesmo fatigadas, iam dar tudo contra nós. Portanto,
Nós temos-nos preparado também à medida que o tempo vai passando para essa nova realidade, porque no nosso plantel nunca ninguém esteve na segunda distrital, mas lá está. Foi um reinício, nós encarámos-lo com muito respeito, com muita seriedade e com muito profissionalismo, independentemente da divisão, vai ser sempre esse o nosso ponto de vista em relação aos adversários, em relação à divisão que jogarmos. Ainda agora ficou aí nesse assunto. Os jogadores nunca estiveram nesta divisão, na maior parte do plantel, ou quase todos. Como é que foi para esses jogadores ter que enfrentar essa divisão? Alguns deles, antigas glórias do clube, não é? Jogadores que passaram pelo clube na primeira e segunda liga, prontificaram-se, aliás, como já sucedeu noutros emblemas do futebol português, prontificaram-se a jogar pelos Portugal das Aves na tentativa de recolocar o clube nos campeonatos nacionais. Sim, sem dúvida. São homens de grande caráter. Eu sou um privilegiado por trabalhar neste grupo de trabalho. São praticamente todos os atletas que passaram pela formação. Temos atletas, como disse muito bem, que já passaram pela primeira e pela segunda liga, mas que têm uma humildade fantástica em ajudar os outros, aqueles que não passaram, aqueles que vêm dos júniores e que têm essas naturais ambições. E são homens de grande caráter, como eu já disse, e com uma grande humildade de ajudar tudo e todos. E principalmente num momento como este, estar prontos para ajudar um clube tão grande como o Aves é de louvar. É de louvar. Não foi por isso tão difícil motivá-los para ir jogar contra equipas que, algumas delas, desconhecidas praticamente. Não, motivar não, porque nós sabemos da responsabilidade que temos e temos muito bem dentro do clube, muito bem definido aquilo que nós queremos. Portanto, independentemente do adversário, nós temos de ter sempre uma motivação interior de representar o clube que representamos e essa será sempre a nossa maior motivação. É um facto que certamente é estranho para o Marco Pinto e para o Grosso enfrentar determinados adversários, mas eles são os primeiros a querer ganhar, são os primeiros a estar prontos para as batalhas e os outros, parece que não, mas os outros acabam por se automotivar também ao ver que 2 ex-profissionais têm essa mentalidade. Bruno, acha que num espaço curto, num futuro próximo, o Aves 1930 poderá estar de regresso aos campeonatos nacionais? Sim, nós esperamos todos que sim. Nós temos trabalhado em conformidade com isso. Nunca fugindo, é importante nunca fugir, neste caso, da linha que traçamos no início, apostar naquilo que é a prata da casa, naquilo que são os jovens da formação, naquilo que também já são os jogadores com alguma experiência, mas também passaram pela formação, porque neste momento, acho que para o clube poder ter sucesso, acho que a base de tudo tem que ser essa. Nós não somos um clube que vende jogadores, portanto, não sendo um clube que vende jogadores para o estrangeiro ou mesmo em nível nacional, temos que apostar na prata da casa para que as coisas sejam mais sentidas e que o profissionalismo nunca esteja em causa, porque toda a gente tem a noção do que é representar o Aves, porque tem muitos anos de casa. Já que falou no trabalho extraordinário que esta direção tem vindo a desenvolver, aliás, eles também já cá estiveram neste programa, em cima da linha, sentem naturalmente a falta dos adeptos. Gostaria que também deixasse uma palavra para os adeptos do Sim, sem dúvida. Nós sentimos muita falta dos adeptos e creio que os adeptos também sentem a falta de ver a equipa. Acho que neste momento todos os avenços podem ter orgulho na equipa, ok? É a segunda distrital, ninguém queria, mas acho que toda a gente pode ter orgulho na equipa porque fundamentalmente é uma equipa da casa, é um Aves dos Avenços e só dessa forma é que nós vamos continuar a trabalhar e a ter sucesso. Espero realmente que os adeptos nos continuem a apoiar como têm feito até aqui. É preciso ter paciência, porque isto vai ser um caminho muito longo e muito difícil, porque são muitas divisões, vão ser muitos jogos, vão ser muitos contratempos e toda a gente tem que estar preparado para isso, principalmente nós que estamos lá dentro. Mas creio que os adeptos neste momento já, ou pelo menos parte deles, já ultrapassou tudo aquilo que se passou e que está pronto para enfrentar o futuro, porque o Aves é o futuro. Para terminar, Bruno, como é um homem do futebol, como é que está a ver o atual momento do futebol português, nomeadamente com a arbitragem em polvorosa? Qual é o seu comentário? O meu comentário é, de certa forma, de tristeza, porque nós temos um futebol que exporta grandes jogadores, grandes treinadores, diretores desportivos, treinadores de guarda-redes. Em tudo aquilo que incorpora o futebol, nós somos dos melhores do mundo e eu que passei por fora tenho condições perfeitas para poder falar sobre isso. Acho que a profissionalização dos árbitros era importante. Porque se nós estamos a falar do futebol profissional, acho que não faz sentido termos uma camada no futebol profissional que não o é. Portanto, é essa a minha opinião. Acho que os árbitros deveriam ser profissionais. Se isso melhoraria ou não sei, mas acho que era um passo importante. Bruno Alves, muito obrigado. Muitas felicidades. Certamente haverá mais oportunidades de voltarmos a falar aqui para o Santo Tirso Digital. Muito obrigado e felicidades. Obrigado, para si eu. E para o Aves 1930.
Foi o Em Cima da Linha desta sexta-feira, 12 de fevereiro. Nós regressamos na próxima semana. Já sabe que este fim de semana pode assistir aqui, naturalmente, com as partilhas das páginas do Facebook do Futebol Clube Tirsense e da Associação Recreativa de São Martinho, aos jogos Tirsense Berço e São Martinho Vitória B, marcados para o próximo domingo a partir das 3 da tarde. Um abraço, boa noite.